Bom dia, galera. Bom dia, bom dia. Bom dia. Me ouvindo bem aí? Compartilhar aqui então, para nós fazermos aquele um resumão de literatura, tranquilo? Do que nós já vimos e o que nós não vimos de escola literária. Vou compartilhar aqui para nós darmos início à nossa aula, tá, galera? Então, essas são as escolas literárias brasileiras. Eu vou tentar falar com vocês sobre elas, pelo menos nesses 2 tempos iniciais. Na aula passada, se não me engano, nós falamos somente de redação. Hoje é a nossa última aula, amanhã é nosso feriado, né? Mas não tem aula, sexta-feira nós temos um descanso também de emenda aí. Vamos que vamos, então. Literatura de informação, né? Na verdade, acontece dar-se-á para nós no quinhentismo. O quinhentismo é a chegada dos portugueses ao Brasil, em 1500, o nome não é à toa, certo? Então, o quinhentismo corresponde ao estilo literário que abrange todas as manifestações literárias produzidas no Brasil, na época de seu descobrimento, durante o século XVI, certo? As principais manifestações literárias não são propriamente literatura brasileira, mas sim, né, literatura sobre o Brasil. Na verdade, é uma literatura descritiva, que vai narrar, na verdade, ao rei Dom Manuel em Portugal, tudo que foi achado em terra em solo brasileiro, certo? Então, Pero Vaz de Caminha, com a sua carta, né, encaminhada ao rei Dom Manuel, vai descrever, né, tudo que foi achado, né, os habitantes aqui encontrados, a terra, se era boa realmente para plantar, né, se tinha alguma riqueza aqui encontrada, né? Logo no início não encontraram nenhuma riqueza, nem ouro, nem prata, né? Mas as terras eram bem, né, temperadas, os ares bem temperados, né? E tudo que, de repente, né, se plantasse aqui, né, daria. Né? Tem até aquela intertextualidade que eu sempre falo com vocês, né? Uma intertextualidade no pós-modernismo que vai brincar com esse trecho da Carta para o Vaticano, que mostra, né, na verdade, faz uma crítica à destruição do meio ambiente através do homem, né, e mostra ele devastando a natureza, né, e criando, né, cada vez mais prédios, né, construindo prédios, pensando somente, né, na sua riqueza, pensando bem pouco, né, nas gerações vindouras. Tranquilo? Então faz, na verdade uma crítica, né, brincando e fazendo essa intertextualidade com esse trecho, né, da carta de Pero Vaz de Caminha, onde ele fala, né, que tudo que se plantar aqui, né, em terra brasileira, em solo brasileiro, né, dará. Tá? Beleza? Então inclui-se nessas manifestações a literatura informativa, né, dos viajantes ou dos cronistas, que a intenção era passar uma informação ao rei Dom Manuel, né, em Portugal, e literatura de catequese, né, ou catequética, na verdade, né, trazida pela Companhia de Jesus em 1550 e pouco, certo? 1517 surge na Europa, né, a Reforma Protestante, liderada por Martim Lutero, beleza? A igreja perde a força, né, perde muitos adeptos, surge aquele conflito que vai nos acompanhar, como eu disse a vocês já, no Barroco, né, que é o antropocentrismo versus teocentrismo, Deus como centro de tudo, né, ou o homem como centro de tudo. Isso vai nos acompanhar, esse conflito, né, essa dualidade nos acompanha no Barroco e faz com que o poeta barroco, né, mostre nos seus poemas, nos seus textos, né, esse conflito interno realmente entre ele, que ele vai curtir o momento. É importante que ele curta tudo, né, até porque a vida é efêmera e passageira, mas ele tem medo, né, e quer realmente ter o perdão divino, ele quer ter um lugar, né, ao céu, certo? Então surge esse conflito aí, vai nos acompanhar até o Barroco, tranquilo? Então por isso, né, esse conflito contra a reforma protestante, contra a reforma criada pela igreja. Show? Não é à toa que a Companhia de Jesus, ela, né, chegou ao Brasil, né, tempos depois da chegada dos portugueses, com a intenção realmente, né, de trazer uma literatura de catequese, uma literatura com o intuito de catequizar, de convencer, de persuadir, né, tentar salvar
assim como eles diziam, né, o aborígene, salvar o índio, né, o habitante aqui encontrado no Brasil, propagar a religião católica, beleza? Então, a gente tem aí, né, principais produções, a Carta de Pero Vaz de Caminha, né, o Pero Vaz de Caminha, literatura informativa, também chamada de literatura dos viajantes ou dos cronistas, reflexo das grandes navegações, empenha-se em fazer um levantamento da terra nova, de sua flora, de sua fauna e de sua gente, seus habitantes. Perfeito? Repare que aqui embaixo, né, eu trouxe algumas obras, né, do padre de Anchieta, né, o Alto da Pregação Universal, 1570, certo? Lembrando que os autos, né, eram textos, né, mais ligados ao teatro, né, texto teatrólogo, né, textos, perdão, ligados ao teatro, né, porque era muito mais fácil de propagar, né, de fazer uma pregação, de propagar a religião católica, uma vez, né, que eram textos mais encenados, né, uma vez que os portugueses não dominavam a língua do índio, nem o índio dominava o português, então era mais fácil, a maneira mais fácil de você propagar a religião católica através, né, dos textos, né, encenados, beleza? São diálogo, né, do padre Pero Dias Martins, né, na festa de Natal sobre a pregação. Então, pregações, sermões, né, que tinham o intuito realmente de convencer, né, são sermões, né, convencer, catequizar, né, o índio, perfeito? Na verdade, era o povo de forma geral, mas o principal, né, o principal foco, o principal alvo, né, do convencimento, da persuasão, né, era sempre o índio, tá? Então, as obras de Anchieta tinham, né, como forte característica a visão catequética, né, como concepção teocêntrica do mundo, né, tendo como temática constante a religiosidade e a moral, tá? Então, a intenção realmente, né, da Companhia de Jesus era realmente chegar aqui e catequizar e propagar a religião católica, uma vez que ela perde adeptos, né, na Europa. Então, o Barroco, né, é uma época de conflitos no século XVII, né, lembrando que muitos chamam de seiscentismo, né, 1500 chegaram dos portugueses ao Brasil. Não podemos chamar, né, de literatura propriamente dito, uma literatura que vai falar do Brasil, vai descrever, né, o que foi encontrado dos habitantes, e a literatura de catequese, né, literatura com a intenção de persuadir, de propagar a religião católica, uma vez que ela perde, né, muita força na Europa por conta da reforma protestante liderada na Itália por Martim Lutero, né? Na Alemanha, desculpa, Martim Lutero, na Itália é por Calvino. Tranquilo? Então, no século XVI, o Brasil presenciou, né, o surgimento de uma literatura própria a partir dos escritores nascidos na colônia. Então, contexto histórico, a primeira invasão holandesa, que ocorreu na Bahia em 1624, e a segunda em Pernambuco em 1630, que perdurou até 1654. Então, costuma-se considerar a publicação da obra Prosopopeia de Bento Teixeira em 1601 como marco, né, como que marcou o início do Barroco no Brasil, certo? Lembrando que nós trouxemos para cá, bom dia, Renan, trouxemos para cá uma literatura, né, diversas concepções da Europa para cá, para o Barroco no Brasil, principalmente o cultismo e o conceptismo. Então cai muito em prova. Se o cara cobrar uma questão em prova de Barroco para vocês, ele vai principalmente cobrar, né, essas duas visões filosóficas que nos acompanhou no Barroco brasileiro, né, que é o cultismo e o conceptismo. Beleza? Vocês vão ver daqui a pouquinho comigo. Então, o movimento artístico, que foi o Barroco, né? O movimento artístico e filosófico que surge, né, com o conflito entre a reforma protestante e a contra-reforma. Seu objetivo era propagar a religião através de uma arte de impacto sinuosa, enfeitada ao extremo, certo? Uma arte sinuosa enfeitada ao extremo, certo? Vocês vão reparar que tanto a arte, né, a arte de forma geral, a arte barroca de forma geral, ela vai, né, vai ser uma arte de impacto, né, enfeitada ao extremo. A arte altamente contraditória, a origem da palavra barroco é obscura, a hipótese, né, tem sido consideradas mais aceitáveis, né, que o barroco era um adjetivo que designava certas pérolas, né, superfícies irregular. Então, por isso que, né, o barroco era uma arte meio que irregular, já que trazia com ele esse conflito, perfeito? Então, características principais, né, gerais da literatura barroca, né, um homem dividido entre o desejo de aproveitar a vida, né, e o de garantir um lugar ao céu, homem dividido entre o prazer pagão e a fé religiosa, que eu falei com vocês, né, antropocentrismo e teocentrismo. Então, esse lance da reforma protestante, né, e da contra-reforma vai, na verdade, né, trazer bem forte esse conflito no homem, né? Os preceitos da reforma protestante, né, aponta, né, o antropocentrismo, aponta, na verdade, né, a efemeridade da vida, né, o quão passageira a vida é. Tá até vendo ontem no Instagram uma menina
uma ex-aluna minha apontando um rapaz que acabou falecendo com 16 anos, o negócio de empinar moto, empinar moto, empinar moto. Acho que ele sofreu um acidente grave e acabou vindo a óbito ontem. Então, assim, ela estava falando ontem desse lance, né, do quão rápido, né, a nossa vida, que nós não sabemos né, a hora que nós vamos partir, e isso nos acompanha até hoje, né, cara? Esse lance do carpe diem que surge aqui no Barroco, né, de aproveitar o momento, uma vez que a vida ela é efêmera, ela é passageira, não sabemos qual o momento, qual hora que nós vamos embora. Então surgiu ontem também, né? Ela até apontou esse carpe diem no seu texto, né, no Instagram, alegando que o quão rápido pode ser, né, a passagem nossa, quão rápida pode ser a passagem nossa aqui na Terra, certo? Então o homem vai ficar sempre dividido entre o prazer pagão, né, eu tenho que curtir a vida, né, os prazeres da carne, mas eu vou ter sempre, né, medo, será que Deus já me convencer ou não? Aí vai entrar o cultismo e o conceptismo, principalmente o conceptismo. Vocês vão ver daqui a pouco comigo, né, é um dos poemas de Gregório de Matos e Guerra, que ele vai realmente, através, né, da retórica, tentar, né, convencer ou explicar melhor, né, a Deus, né, esse conflito que ele está vivendo, né, de curtir o prazer, né, os prazeres da carne e de realmente, né, de querer esse perdão divino, querer esse perdão de Deus, certo? Então vai surgir o antropocentrismo versus teocentrismo, o homem versus Deus, a carne versus o espírito. Né? O barroco é uma arte que vai trabalhar, né, bem o detalhismo, né, o rebuscamento, a extravagância e o exagero nos detalhes, certo? Isso aí acompanha a arte toda, até mesmo, né, na poesia, beleza? Repare que é uma arte, é uma poesia, né, bastante rebuscada, trabalhada ao extremo, né, usando muitos recursos, né, estilísticos e figuras de linguagem e sintaxe, que vai trazer uma oposição, né, já que é uma arte do conflito. Vocês vão ver principalmente, né, aparecendo para nós aí algumas principais figuras de linguagem. A metáfora aparece para nós, a personificação, prosopopeia, que é nós darmos, né, atribuirmos características humanas a um ser que não tem, que nós possui. Vai aparecer antítese, né, o paradoxo, né, já que traz esse conflito, né, nada melhor do que apontar, né, a antítese, né, que é a figura que vai trazer sempre a oposição, vai sempre trazer para nós, numa sentença, duas palavras antagônicas, duas palavras antônimas. Tá? Então a metáfora aparece, a personificação aparece, então é uma arte, né, é uma poesia que vai realmente trabalhar bem, né, ao extremo, a linguagem rebuscada, não é à toa que vai, né, figuras de sintaxe, aquela inversão sintática, né, e outras figuras mais, beleza? Isso que vai, esse rebuscamento, né, esse lance do academicismo vai cair, né, por terra no arcadismo, né, e no romantismo. Perfeito? O arcadismo vai surgir com uma literatura um pouco mais, né, um pouco mais de liberdade ao escrever, né? Até porque o arcadismo vai buscar realmente a busca, né, já tem uma cobrança em relação, né, ao Brasil se tornar independente político de Portugal. Isso vai ser contundente para nós, né, no romantismo. O romantismo vai surgir depois, né, de o Brasil se tornar independente político de Portugal em 1822, certo? E com essa independência, com essa liberdade, né, tem aqueles três preceitos, né, liberdade, igualdade e fraternidade, onde, né, o romantismo vai buscar isso aqui, já começa os preceitos surgirem no arcadismo, né, e no romantismo vai surgir com muito mais força, uma vez que os poetas, né, vão ter uma liberdade, né, ao criar, né, seus textos. É porque eu quero romper com Portugal, vou trazer uma literatura própria, uma literatura nossa, muito mais acessível ao povo, beleza? Então, vamos lá. Regido por duas visões filosóficas, que falei com vocês agora, né, duas filosofias, o cultismo e o conceptismo. É importante que vocês entendam, né, essas duas filosofias e consigam ver. O cultismo, na verdade, é o jogo de palavras, né? É esse uso culto da língua, né, predominando em versões sintáticas, perfeito? Figuras de linguagem, isso é o cultismo. Né? São duas visões filosóficas que acompanham aqui no Brasil conosco, né? Que vem nos acompanhar o barroco brasileiro, certo? O conceptismo são jogos, né, de raciocínio, né, e de retórica, né, que visam melhor explicar o conflito dos opostos. Vou tentar explicar ou convencer o outro, né, do conflito dos opostos que vai, né, acompanhar o homem, né, barroco. Tranquilo? Então, principais representantes do barroco brasileiro. Então, Gregório de Matos e Guerra, que é o principal representante, não tem outro, né? Lembrando que aqui até a história nos aponta aqui a prosa, né, do Padre Antônio Vieira, mas muitos especialistas não apontam prosa, né? A prosa vai surgir para nós somente, né, do romantismo, perfeito? Vai surgir a poesia e a prosa, tá? Então, Gregório de Matos e Guerra, apelidado de Boca do Inferno, né, ou Boca de Brasa, uma vez que ele tinha, através da sua poesia satírica, né, esse poder de satirizar, de zombar, de criticar, fazer uma crítica à burguesia, fazer uma crítica aos representantes, né, políticos da época, e assim satirizá-los, né, zombar, né,
cada vez mais deles, né? Tanto que ele foi expulso, foi exilado, né, do Brasil. Tranquilo? Então, prosa, né? Aponta-se a prosa aqui, né, com o padre Antônio Vieira, né? Onde ele vai, né, apontar seus sermões, né? O mais famoso deles é o Sermão da Sexagésima, né? Ele vai, ele pregou, né, na Capela Real, certo? Faz uma pregação, tranquilo. Então, fazer pouco fruto da palavra de Deus no mundo pode proceder de 1 ou 3 princípios, da parte do pregador, ou da parte do ouvinte, ou da parte de Deus. Então, ele vai, né, pregar, tentando ainda, né, aumentar os laços em relação, né, a propagar a religião católica. Tranquilo? Repare aqui, ó, que esse é um texto que cai bastante, é bastante recorrente em provas, quando vem, né, quando se cobra alguma coisa de barroco é muito pouco, né, cai muito pouco barroco, essas escolas iniciais, né, em vestibulares, né, até concurso, é mais comum cair em concurso, mas em vestibulares é muito incomum cair. Mas é bom, né, que temos essa base aí, tranquilo? Mas pode ser que caia, né? Tá vendo aqui, ó, que aqui apareceu para nós, né, o conceptismo, né? Então, pequei, Senhor, mas não porque pecado. Da vossa alta clemência me despido. Porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Certo? Tá meio que cobrando a Deus, né? Tentando, né, explicar para Deus esse conflito que ele está vivendo, né? Entre aproveitar os prazeres da carne, né, e ter, né, e conseguir também, né, o perdão divino. Então, está nesse conflito, tenta explicar Deus, tenta convencer, na verdade, né, que Deus, né, vai ter que perdoar mais empenhado se ele delinquir. Então, assim, ele está meio que convencendo Deus de que Deus só vai exercer, né, com perfeição, né, ao seu papel, que é de perdoar, né, se ele, né, tiver, né, que cada vez mais delinquir, né, cometer pecados. Se basta vos irar tanto pecado, abrandar-vos sobeja num só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido vos tenha perdoar lisonjeado. Olha aqui, ó. Se uma ovelha perdida, né, já cobrada glória tal e prazer tão repentino, vos deu como afirmais na sacra história. Eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a e não queirais, pastor divino, perder a vossa ovelha, a vossa glória. Então aqui é um texto que mais cai, que vai trazer para nós, né, o conceptismo, né, não traz também o cultismo, né, mas aqui fica muito mais evidente para nós, né, o conceptismo. Ele vai tentar, através da retórica, né, explicar, né, a Deus, né, esse conflito que ele vive, tentando buscar de Deus, né, tentando convencê-lo do perdão, né, que ele tanto almeja. Né? É importante que ele curta a vida, até porque, né, surge aquela expressão aqui latina carpe diem, né, que foi até o momento, né, a vida é muito efêmera, passageira, muito rápida, mas é importante também que ele, né, ele tem medo, né, de não ter um lugar ao céu, né, de não ser perdoado por Deus. Tranquilo? Show de bola? Então vai surgir, né, o barroco vai surgir principalmente. É importante, caiu na ESA, né? A ESA tem 3 semanas, se não me engano, né, que teve a prova da ESA aí, que é uma questão igualzinha. A gente caiu essa questão, o cara, a banca da ESA colocou, né, esse poema aí do nosso Gregório de Matos e Guerra e perguntou, na verdade, né, qual é a visão filosófica que apareceu ali. Né? Então, era conceptiva a resposta. Perfeito? Então, cai, né, SpaceX, né, provas militares que tem, né, que vai entrar, literatura, e realmente não vejo cair muito mais em vestibular, mas é importante que nós temos essa base aí. Tá? Arcadismo, né, desenvolveu-se no Brasil, né, do século XVIII, certo? Ó, se, né, o barroco é o seiscentismo, né, o arcadismo é setecentismo, assim, alguns chamados por alguns, né? Então, 1700 alguma coisa, século XVIII, especialmente em Minas Gerais, onde se havia descoberto, né, ouro, fato que marcou o local como centro econômico e, portanto, né, cultura portuguesa. Certo? Delimita-se o arcadismo no Brasil entre os anos de 1768, com a publicação das obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa, um marco que iniciou, né, o arcadismo no Brasil, a publicação das obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa, né, um dos principais representantes que marcou para nós o início do arcadismo no Brasil. E fechou, né, e acabou, né, o arcadismo aqui, né, em 1836, com o início do romantismo, né, com a publicação de Suspiros Poéticos, Saudade de Gonçalves de Magalhães. Perfeito? Foi o que iniciou o romantismo no Brasil. Tranquilo? Olha para aqui, ó, essa imagem aqui, né, vai representar o pastoral, né, de outono, né, por François, né, Bolser, representação do pastoralismo, né, que é uma das características que acompanham para nós, né, o arcadismo no Brasil, né, o poeta, né, ele vai buscar esse pastoralismo, né, ele vai se recolher ao campo, né, esse fugere urbe, né, vou fugir da cidade, me recolher ao campo, buscar, né, essa coisa bucólica pastoral, né, para poder, né, ter inspiração para escrever meu texto. Lembrando aqui, né, que os poetas, né, Arcade, né, eles buscavam um pseudônimo, né, eles já começavam a criticar alguma coisa já, buscar, né, por liberdade, buscar, né, pleitear já uma independência política, mas, né, eles não tinham meio que receio e por isso, né,
buscavam pseudônimos, né? Isso para não serem reconhecidos. Tranquilo? Então, características principais do arcadismo, né? Apesar dos traços do cultismo barroco ainda, né? Quando eu falo em cultismo, eu falo em, né, inversões sintáticas, jogo de palavras, nem só. Em alguns poetas, a maioria deles procurou seguir, né, as convenções dos neoclassicistas europeus, né? São elas, né? Utilização de personagens mitológicos, né? Idealização da vida campestre, né? O bucolismo, né? Eles tinham né, a idealização dessa vida campestre, uma vida mais bucólica, né? Uma vida mais tranquila, né? Buscar algo que vai, né? O locus amoenos, né? Ambiente tranquilo, né? Realização da natureza, cenário perfeito e aprazível, né? Para o poeta poder escrever, né? Poder produzir. Então, ó, o eu lírico, né? Caracterizado como um pastor, né? E a mulher amada como uma pastora. Então, né, o pastoralismo vai acompanhar o barroco no Brasil. Então, assim, se cobrar de vocês em relação a alguma questão no simulado, né? Em relação ao arcadismo, né? É só vocês lembrarem, né? Que tem a ver o período arcade vai trazer essa busca, né? Por algo, né? Mais bucólico, certo? Algo mais aprazível, né? Algo mais tranquilo. Então, o poeta ele vai buscar, ele vai fugir da cidade. Então, esse fugere urbe, né? Expressão latina, né? E várias expressões latinas vão surgir com o arcadismo, certo? No locus amoenos, que é buscar algo tranquilo, né? Idealizar a natureza, cenário perfeito e aprazível, né? Isso, ó, famoso carpe diem surge aqui com muito mais força, né? Vai surgir com muito mais força aqui. É importante que nós busquemos aproveitar o momento. Por isso, né, eu vou, né, eu fujo da cidade para buscar, né, um lugar tranquilo no campo, certo? Beleza? Então são coisas que vão surgir no arcadismo. É importante que vocês gravem, né? Vocês entendam pelo menos, tá? A visão da cidade, né, como local de sofrimento, né, e corrupção. Então, Fugere Urbe vai surgir aqui. Então, surge para nós, né, locus amoenos, ambiente tranquilo, né, idealização da natureza, cenário perfeito e aprazível. A visão da cidade, né, como local de sofrimento, né, e corrupção. Por isso, eu vou fugir dela, né? Até brinco com vocês cantando aquela música do Titãozinho Chororó, né? Da Paulistinha, né? O que adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Então, Deus Paulistinha do meu coração, lá para o meu sertão eu quero voltar, né? Ver a passarada. Então, eu vou tentar, né? Vou buscar realmente, né? Algo que eu goste mais, né? Vou fugir do sofrimento da cidade, da corrupção que aqui impera. Beleza? Isso aqui, né? Acompanha-nos até hoje, né? Você vai ver o governador sendo preso, né? Acusado de cometer, né? Diversas atitudes ilícitas, certo? E outros mais. Então, assim, isso aqui vai nos acompanhar até hoje. E acompanha-nos até hoje, né? Muitos de nós, né, num feriadão, né? Nós vamos o quê? Vamos fugir sempre nas férias, nós vamos sempre nos recolher num lugar mais tranquilo, num lugar ou de praia, ou um lugar de campo, realmente, né? Para buscar realmente aquela calma, né? Para buscar aquela renovação, né? Da alma, vamos dizer assim. Tranquilo? Então, num tempinho que nós temos, né, nós realmente fugimos da cidade. Muitos realmente fogem de vez. Fogem de vez, desculpa. Muitos fogem de vez para o campo, né? Para fugir aqui dessa corrupção, de sofrimento que aqui encontra-se. Elogia o equilíbrio, né? E desprezo às extremidades, né? Isso, auréia mediócritas, outra expressão aí, né? Que nós pegamos do Horácio, certo? Ó, então, auréia mediócrita, vou fugir, né? Vou desprezar as extremidades, né? Desprezo aos prazeres do luxo, né? E da riqueza. Então, já que o poeta vai buscar, né? Algo bucólico, pastoril, vou me recolher ao campo, né? E assim também eu vou abrir mão, né? Do luxo, da riqueza da cidade, né? O campo é um lugar muito mais humilde, muito mais, né, tranquilo, né? Então vou deixar de lado, né, o luxo e a riqueza que estão na cidade, certo? Aproveitamento, né, do momento, né, presente devido à incerteza do amanhã. Então o carpe diem vai surgir para nós aqui, que nos acompanha até hoje realmente, né? É importante que nós aproveitemos o momento presente, né, até porque a vida é incerta, já não sabemos quando nós vamos, né? O carpe diem muito tatua no corpo até hoje, nessa expressão latina, e que nos acompanha até hoje, né? Falei agora do menino de 16 anos que acabou falecendo, né? Por conta da uma manobra de moto, né? Na moto já é muito perigoso, né? Então fazer manobra, né, de moto aí, né, que acabou levando a óbito. 16 anos, né? Começou nem a vida direito, né? E para mostrar realmente que a vida é muito efêmera, muito rápida, muito passageira, né? É importante que nós aproveitemos cada momento dela. Então esse carpe diem, né, esse fugere urbem, né, são algumas expressões, são algumas né, características que nos acompanham até hoje. Não deixam de nos acompanhar até hoje. Certo? Então, principais autores Arcade são, né, Cláudio Manuel da Costa, certo? Basílio da Gama, né? Frei José de Santa Rita Durão,
e Tomás Antônio Gonzaga, né, que escreveu as principais obras, né, Marília de Dirceu, as liras, né, de Marília de Dirceu, né? Então eu, Marília, né, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos, né, e dos sóis queimado. Tenho um próprio casal, e nele assisto, dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro leite, e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Então aqui ele vai de retratar, descrever, né, o trato realmente com o gado, o trato, né, com a fazenda, o trato, né, com aquele lugar pastoril. Né, ele vai cuidar das ovelhinhas, das brancas ovelhinhas, né, vai tirar o leite, né, das finas lãs, né, de que me visto. Ele vai mostrar que, na verdade, é esse desapego, né, com a cidade, com as coisas, né, com o luxo. Ele vai viver do que ele vai, né, ele vai se alimentar, né, do que ele vai cultuar ali, aquela coisa, vai se vestir do que ele vai, né, das lãs, né, das ovelhas, aquela coisa toda ali. Vai trazer realmente esse trato, vai descrever o trato que ele tem como vaqueiro realmente, certo? Se nós pararmos para pensar, né, no poeta Arcade, ele vai muitas vezes retratar realmente a natureza, né, onde ele se encontra, né, para escrever, né, para compor alguma coisa, retrata a natureza que está em sua volta, vai fazer a descrição realmente do trato que ele tem, né, com a lida que ele tem, né, com os afazeres do campo. Então, realmente é o que vai apontar muitas vezes, né, na poesia Arcade. Tranquilo? Então, romantismo, né, galera? É a arte, né, a escola do século XIX, não é isso? O romantismo surge em 1830, influenciado pela independência política. O Brasil tornou-se independente de Portugal em 1822, né? À toa que no modernismo, né, século XX já inicia-se em 1922. O modernismo vai beber na fonte, né? Vai beber na fonte aqui do romantismo. Não se esqueçam disso. Isso é importante, que cai muito em prova, cai muito em vestibular, né? O modernismo, né? O Brasil, né, comemora 100 anos da independência política, né, com Portugal, né? E aí tenta voltar, né? Tenta recuperar o que foi perdido, não é isso só? Tenta voltar a valorizar elementos, né? Cultura nacional. Então é assim que surge o neomodernismo no Brasil, 100 anos depois, né, da independência política, certo? Mas depois, com calma, vamos estudar, né, o modernismo, né, lá século XX, 1922, com a Semana de Arte Moderna, né, em São Paulo, no Teatro Municipal. Show? Os representantes, né, os poetas, os artistas se encontram para realmente trazer de volta, né, o que tinha perdido, né, para nós voltarmos a cultuar, né, a cultura nacional, deixar de lado, né, parar de cultuarmos, né, a cultura norte-americana, a cultura lá de fora. É importante cultuar, né, valorizar o que é nosso. O que nos acompanha até hoje, né? Eu vejo muito no futebol, que é algo que eu gosto bastante, né? A gente sempre cultua, né, atletas de fora e sempre falamos mal do Neymar. Neymar, claro que é um cara que tem que amadurecer bastante, mas é um excelente jogador. Para mim, hoje é um dos melhores do mundo, mas nós deixamos de valorizá-lo, né? Nós preferimos valorizar atletas de outro país, né? É algo que nos acompanha, sempre nos acompanhou. É importante que nós valorizemos, né, tudo que é nosso, né? E isso caiu em desuso, né? Ninguém hoje mais cultua, né, cara, nada relacionado ao Brasil. Na minha época, como aluno, ainda tinha alguma coisa relacionada ao folclore brasileiro, né? Hoje não, nada mais. O que nós comemoramos no colégio é o Halloween, né, que é uma cultura norte-americana. Então nós perdemos isso de vez. Então, com o pós-modernismo, né, isso perdeu de vez, tá? Então aqui, ó, desenvolve uma linguagem, né, própria, né? O romantismo, né, no Brasil é para muitos, né, especialistas da literatura a primeira escola nacional, né, porque ela vai trazer, né, ela vai romper com os paradigmas, né, europeus, né, vai montar, né, uma literatura nacional, uma literatura própria, uma linguagem própria, né, uma linguagem nossa. Eu vou romper com Portugal, me tornei independente de Portugal, então não há porquê, né, de eu fazer uma literatura copiada, uma literatura, claro que vão ter influência, né, do romantismo, né, europeu, mas uma literatura, né, nossa, tranquilo, com ideais nossos, sem aquela coisa ligada, né, à literatura europeia, à literatura portuguesa. Tranquilo? Repare, né, que logo depois que o Brasil tornou-se independente no Brasil, para quem viveu aquela época, né, muitos descreviam realmente que até a intenção era tão forte de romper com Portugal, né, de se tornar independente, que muitos até, né, passaram a usar cortes, né, de cabelo, né, a costeleta, né, diferente dos portugueses. Né? Nós realmente queríamos romper de vez, né, com Portugal. Show? Então, uma linguagem própria aborda temas ligados à natureza, né, e às questões político-sociais. Repare que aqui, ó, cada geração do romantismo, né, na poesia vai abordar, né, uma temática diferente. Né? A primeira geração do romantismo vai abordar uma temática mais voltada, né, ao nacionalismo, né, já que vai surgir com uma literatura nacional, uma literatura nossa, né? É isso que vai ser, né, um dos fatores que vão fazer com que o romantismo seja uma escola nacional.
trazer, né, evidenciar elementos nossos, né? Então, vamos cultuar a nossa flora, a nossa fauna, elas vão ser colocadas em destaque, né? E também a terceira geração, que vai abrir espaço já para o realismo, naturalismo, né? Vamos trazer uma questão matemática mais voltada, né? Matemática mais voltada para a questão político-social, uma crítica mais voltada, né, à política da época, né? Os governantes que aqui representavam, né, a Bahia, né? E também mais questões, né, temáticas voltadas a questões sociais, né? Principalmente, né, surge, né, com Castro Alves, na terceira geração do romantismo, a literatura mais voltada a uma crítica, né, à escravidão que acontecia na época. Os navios negreiros, né, vinham para cá cheio de negros, né, Alves, né, chamado também por muito, né, de o poeta dos escravos, não à toa. Ele tinha, né, essa poesia mais abolicionista, né, tentando, né, fazendo uma crítica à escravidão e buscando realmente, né, a abolição da escravatura. Defendia a liberdade dos negros, certo? Então, defende a liberdade, né, de criação. Né? Ele repare que o romantismo vai surgir de vez com essa liberdade de criação. Eu vou deixar aquela coisa, né, rebuscada, aquela coisa muito mais formal do barroco. Aí vou trazer o que? Uma literatura muito mais, né, com liberdade de criação, de escrever. Repare que a literatura, né, tem tanta liberdade, né, os versos são tão livres que vocês vão quase, né, reparar aqui na poesia, né, romântica, é quase meio que cantada, né? Não é à toa que muitos trechos foram incorporados em músicas, né, no nosso hino nacional brasileiro, né, em cânticos que vocês vão cantar, né, quando servir o quartel ou quando passarem no concurso militar. Né? Então, assim, tem muitos cânticos, né, do Exército, principalmente, que são cânticos que foram retirados, né, da poesia indianista da primeira geração. Né? Uma vez que o índio era colocado como o nosso grande, né, guerrilheiro, né, não, nosso grande guerreiro, né, o nosso grande cavaleiro medieval. Show? Nosso vitorioso das guerras, tá? Então, as obras, né, valorizam, né, o individualismo, né, o sofrimento amoroso, né, assim, na segunda geração do romantismo, a religiosidade, né, a natureza, os temas nacionais, né, as questões políticas, sociais e o passado. Perfeito? O marco inicial do romantismo no Brasil, né, a publicação, né, em 1836, foi o que iniciou, né, foi o ano que iniciou o romantismo no Brasil. Publicação de Suspiros, Poetas e Saudades de Gonçalves Magalhães, né, na Europa, né? Essa publicação, né, ela foi publicada em folhetins, né, na Europa, e chegou ao Brasil logo depois. Perfeito? Então, o marco inicial do romantismo no Brasil realmente foi a publicação, né, de Suspiros, Poetas e Saudades de Gonçalves Magalhães em 1836. Perfeito? E aí, culminando com o início do romantismo no Brasil. Show? Principais características, né? Individualismo, egocentrismo, né? Subjetivismo e narcisismo, né? Isso aqui, ó, são características principais, né, da segunda geração do romantismo, né? Isso, ó, são individualistas, são egocêntricos, né? Isso, né? O subjetivismo vai aparecer em todas as escolas, em todas as gerações, mas, né, o individualismo, o egocentrismo vai nos acompanhar na segunda geração, conhecida por nós como mal do século, né? Ou ultra-romântica, né? Vai trazer, né, esse ultra-romantismo, né? Esse sentimentalismo à flor da pele, realmente, para nós. Show? Sentimentalismo, né? Vai ser a escola do coração, né? Das lágrimas, dos sonhos, do devaneio, da ternura e emoção. Não tem por que não ser, né? Romantismo, né? Falei de romantismo, falei de sentimentalismo. Show de bola? Seja o sentimentalismo, né, voltado, né, ao patriotismo, né? Sentimento de nacionalismo, né? De valorizar o que é nosso, a cultura brasileira, certo? Seja também, né, por colocar, né, o sentimentalismo, né, as angústias, né, as emoções, né, à flor da pele, através da poesia. Tranquilo? Então, sentimento da nacionalidade, patriotismo, né, com nacionalismo, né, focado na natureza e na sociedade, né? Isso. Então, eu vou tentar abordar, né, problemas, né, próprios do Brasil, né, tentar trabalhar essa temática voltada ao que vai afligir a sociedade. E também, né, o sentimento de nacionalismo vai ser focado na natureza, na sua flora e a fauna, né, nacionais. Elas são colocadas em evidência, principalmente, né, na primeira geração do romantismo, né, que era conhecida como nacionalista ou indianista. Tranquilo? Gente, ó, falta um pouco tempo aí. Até ficar gravada a aula demora um pouquinho aqui, tá muito lento no computador, na internet. Eu vou parar com vocês aqui, faltam 5 minutos e alguma coisa, 5 minutinhos já. Eu paro aqui e volto no próximo tempo para dar continuidade à literatura. Hoje vão ser 2 tempos de literatura com vocês. Tranquilo? Então, paro aqui e volto daqui a pouquinho no próximo tempo. Beleza?